Olá, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você nessa noite. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de abrirmos as Sagradas Escrituras para a leitura diária, para o estudo, para a exposição de texto. Nessa noite, nós vamos relembrar os pilares da Reforma Protestante. Neste domingo, dia 31, nós comemoraremos 504 anos da Reforma, um marco importantíssimo que trouxe a Igreja do Senhor Jesus Cristo para o centro da Escritura. E nós daremos início ao estudo nessa noite, lendo com os irmãos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 16. Então, você que está acompanhando o estudo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 16, e nós vamos relembrar, então, nessa noite, os 5 solas, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Convido você a fechar os olhos e nós faremos uma oração. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, pois só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós o adoramos como o único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que se revela a nós, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos pela tua palavra, a qual é viva, poderosa, inerrante, eficaz. Nós te louvamos pela bênção de termos a liberdade de cultuar ao Senhor, de tomar as Escrituras na leitura no culto público, na nossa devocional, no estudo sistemático da tua palavra. Nós te louvamos e te adoramos pela ação soberana do teu Espírito Santo, ao conduzir-nos em cada leitura, na interpretação e na exposição do texto sagrado. Nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo o Senhor levantou homens para que a tua igreja voltasse a ter a Escritura e somente a Escritura como única regra de fé e prática. E nessa noite, ó Pai, tomando como base a instrução, a exortação de Paulo a Timóteo, nós mais uma vez relembraremos estes pontos que são fundamentais, estes pilares fundamentais de uma igreja genuinamente bíblica, a igreja do Senhor. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais e dá-nos dia a dia uma fé firmada e alicerçada em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem oramos. Amém. Pois bem, nós vamos então, nessa semana que nós estamos caminhando para o dia 31, orando, agradecendo a Deus por tão grande obra, tão grande reforma no seio da igreja, trazendo a igreja para os princípios elementares e fundamentais da palavra de Deus. Bom, esses pilares da reforma, nós os conhecemos como os 5 solas, que são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. Então, eles expressam em 5 frases latinas e o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica romana daquela época. E também isso se estende aos nossos dias e a todo o princípio que é antibíblico. Então, os 5 solas, eles são sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria.
essa palavra sola, ela significa unicamente ou somente. Então, assim, os 5 solas, eles significam somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda glória. Estes 5 pilares aqui, eles então caracterizam a verdadeira igreja, a igreja bíblica, a igreja reformada, da qual a Igreja Presbiteriana do Brasil faz parte. Nós somos uma igreja de confissão reformada. Nós somos uma igreja que não apenas adota estes 5 solas, mas também nós subscrevemos os símbolos de fé de Westminster. A confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo como o sistema de exposição doutrinária da fé reformada. Então, nessa noite, eu convido você para que nós possamos relembrar estes 5 pontos, estes 5 solas, para que nós tenhamos dia a dia uma fé centrada em toda a teologia bíblica. Passemos então ao primeiro sola, o sola escritura, ou somente a Escritura. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Timóteo e a nossa também, no sentido de que a igreja tem um padrão estabelecido por Deus de fé e prática, e esse padrão é a Escritura Sagrada. Então, nos versículos 14 e 15, Paulo fala isso, ele fala que Timóteo deveria conduzir e proceder na igreja de acordo com o que estava escrito. Paulo lembra a Timóteo que a igreja é de Deus, que ela é a casa de Deus, que ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela é a protetora, a sustentadora de toda verdade bíblica. E no versículo de número 16, Paulo faz uma síntese a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, há um único padrão de conduta na igreja do Senhor Jesus Cristo, e este padrão é a Escritura. Por isso, somente a Escritura. Ainda escrevendo a Timóteo, só que agora na segunda carta do capítulo 3, do versículo 16 e 17, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabemos então o que significa esse ser inspirada por Deus, a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é a verdade única, absoluta, revelada de Deus para solidificar toda a aliança de salvação que ele tem com o seu povo. Antigo e Novo Testamento, os 2 testamentos, eles formam a unidade da palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou ler. Quando nós declaramos somente a Escritura, nós estamos então reafirmando a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita. Fonte única. Única para constranger a consciência. A Bíblia, sozinha, ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Portanto, nós temos e reafirmamos a Escritura toda e somente ela e unicamente ela como o padrão para ferir os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações. Nenhum ser humano deve ter uma conduta diferente da Escritura. E aquele que está em Cristo, que foi regenerado, muito mais ele. Nós temos que ter a nossa vida pautada pela Escritura, alicerçada pela Escritura, pois o Senhor, ele há de aferir a nossa vida pela Escritura. Então nós reafirmamos ela como a nossa única e exclusiva regra de fé e prática. E em contrapartida, nós negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo
possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então nós não cremos que nenhum credo, nós não cremos que nenhuma pessoa por si possa constranger a consciência do pecador, a não ser única e exclusivamente a Escritura Sagrada. Não cremos absolutamente que o Espírito Santo fale independente ou contrariando o que está exposto na Bíblia. E temos que ter muito cuidado nos nossos dias, porque há muitas aparições e manifestações que supostamente estão sendo atribuídas ou à pessoa de Jesus ou à pessoa do Espírito Santo, mas que contraria o princípio da Escritura, e não podemos aceitar de modo nenhum tal experiência, que fique no campo da experiência pessoal, mas não é normativo e, portanto, não pode, não deve ser anunciado como regra de fé e prática, e muito menos a experiência. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, o apóstolo Pedro diz o seguinte: temos assim, Pedro está fazendo menção do momento especial e sobrenatural que ele, juntamente com Tiago e João, passaram, onde estava Cristo e apareceu Moisés e Elias. Foi algo sobrenatural, foi algo esplêndido, maravilhoso, que somente Pedro, Tiago e João naquele momento contemplaram. Mas aqui escrevendo, Pedro, ele fala a respeito da Escritura, que é para todo o povo de Deus. Ele diz o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, somente a Escritura do Antigo e do Novo Testamento é inspirada por Deus. Portanto, somente ela é a autoridade suprema, suficiente, infalível e inerrante. Não importa o que acontecer a parte da Escritura. O que nos interessa, o que é regra de fé, é o que está escrito e, portanto, somente a Escritura. Não importa que seja o pastor mais conceituado, mais respeitado, não somente no país, mas fora do país, se ele tem qualquer experiência pessoal, se ele tem algo que foge ao que é o correto ou a correta interpretação da Escritura, não aceitamos, mesmo que aquilo seja uma experiência dele. O que é normativo é somente a Escritura Sagrada, portanto, somente a Escritura. E é a Escritura que ela vai nos conduzir aos outros solas, aos solos Cristos, a sola fide, a sola graça e somente Deus glória. A Escritura, ela abre a porta para que o Espírito Santo possa nos revelar e nos conduzir a Cristo, a graça salvadora, a fé e ao sentimento e ação de glorificar a Deus em tudo. Portanto, a Escritura é fundamental, ela é essencial. Nosso segundo sola, solos Christos, somente Cristo. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, nenhum sacerdote, nenhum pastor, não há outro nome a não ser única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o legítimo representante do povo do Senhor. Ele e somente Ele. Ao afirmarmos somente Cristo, nós reafirmamos que nossa salvação é realizada única e exclusivamente pela obra mediatória
do Cristo histórico, do Cristo anunciado no Antigo Testamento e do Cristo encarnado no Novo Testamento e anunciado por todos os apóstolos e pela igreja verdadeira de Cristo Jesus. Reafirmamos, então, sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Portanto, é Cristo e não se pode acrescentar absolutamente nada à obra de Cristo, a este santo nome, a esta santa pessoa e a sua santa obra. Qualquer tentativa de se acrescentar é pecaminosa e deve ser rejeitada. Se reafirmamos isso, a supremacia e a suficiência da obra de Cristo, em contrapartida, negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Qualquer pregação, qualquer anúncio que negue a suficiência da obra substitutiva, da obra vicária de Cristo, que não declare a salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo, não é evangelho, mesmo que fale no nome de Cristo, mesmo que fale da fé, mas não pode ser recebido e crido como evangelho. É preciso que o evangelho seja claro, somente Cristo, somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo também a Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não se pode acrescentar nenhum nome, nenhuma outra pessoa e nenhuma obra à obra e ao nome exclusivo de Cristo. O que acontecia com a igreja da Idade Média? Ela falava assim acerca de Cristo, como continua nos nossos dias falando a respeito do nome de Cristo, como tantas seitas também falam em nome de Cristo. Mas o problema da igreja medieval é que ela havia acrescentado muitas realizações humanas ao trabalho de Cristo. Então ela falava de Cristo, mas apresentava algo mais, exigia que as pessoas fizessem algo mais. Então deixava de ser somente Cristo. E os reformadores, então, eles declararam isso como heresia. Acrescentar alguma coisa à pessoa de Cristo, à obra de Cristo, é uma heresia. Então, esse tipo de ensino, ele afirma que a salvação era o trabalho de Deus, mais o trabalho do homem. Então, era Cristo e mais o homem. E esta heresia permanece reinando nos nossos dias, onde seitas e onde igrejas que permaneceram na idolatria, elas continuam afirmando que é Deus e mais o trabalho do homem. E esse tipo de seita afirma também que é a justiça de Deus mais a justiça do homem. Então isso é heresia, isso não procede do verdadeiro evangelho que aponta única e exclusivamente para a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Nenhum outro complemento pode ser adicionado à obra redentora. É Cristo e nada mais. Examinemos toda a Escritura e toda a Escritura aponta única e exclusivamente para a obra de Cristo. Nosso terceiro sola, somente a graça, sola gratia, somente a graça, não é mérito do homem, não é pelo que o homem faz, é pela obra que Cristo fez e que então é oferecida pela graça de Deus, que é uma expressão, que é uma ação, melhor dizendo, de Deus em favor de um pecador que nada pode fazer para sanar a sua dívida. Atos capítulo 15,
versículo 11, diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Todos que foram salvos, quer judeus ou gentios, foram salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor. Não por obras, mas pela graça. O Senhor move para que possamos crer. O Senhor abre olhos e ouvidos de mortos, habilitando os seus corações, para que possamos então ver, crer e obedecer. Reafirmamos, então, por sola gratia, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. Não há nada em nós que coopere para aliviar a ira de Deus contra nós pecadores. Não há nada em nós que coopere para que Deus venha aliviar a sua justiça. Ele assim o faz unicamente pela graça, porque em Cristo Ele nos salva. E então em Cristo Ele oferece a salvação. A nós é de graça, porque somente Cristo, o solos Christus, pagou o preço, sanou a nossa dívida. Então reafirmamos que somos salvos, resgatados da ira de Deus, única e exclusivamente pela graça. Não tem participação do homem, não tem mérito ou colaboração do homem. A obra, reafirmamos também que a obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão, escravidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Então, nós reafirmamos que é o Espírito Santo derramado e enviado da parte do Pai e do Filho para operar a grande obra de salvação, sem a participação do homem. Não é por mérito, não é por obras que possamos praticar, é pela graça e somente pela graça de Deus, e reafirmamos isso. Ao passo que negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana, como é ensinado em seitas e em falsas igrejas que se apresentam como verdadeiras igrejas cristãs, onde se inclui obra humana. Negamos completamente qualquer participação, em qualquer sentido, à obra humana. Negamos os métodos, técnicas ou estratégias humanas que por si só não podem realizar essa transformação. Reconhecemos que podemos oferecer discipulado, podemos oferecer estudo bíblico, podemos confrontar as pessoas, mas esses métodos, eles apenas contribuem para que a pessoa ela possa ser evangelizada corretamente, mas a obra que leva essa pessoa a entender, a crer e a aceitar é obra do Espírito Santo. A fé, ela não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Portanto, negamos qualquer participação do homem, negamos qualquer método que possa ser apresentado como método eficaz. Sabemos que há vários métodos de fazer com que o conteúdo do evangelho verdadeiro chegue até as pessoas. Um bom folheto, tem folhetos que você nem deve entregar, mas temos bons folhetos, boas porções selecionadas do Evangelho que podem ser distribuídas. Temos alguns mecanismos que são importantes apenas para fazer com que o verdadeiro conteúdo chegue nas mãos dessas pessoas. E devemos exortá-las e incentivá-las para que leiam esse material, para que leiam a Escritura. São métodos apenas para transmitirmos conteúdo verdadeiro da palavra de Deus. A eficácia não está nos métodos, a eficácia está na obra do Espírito Santo, que comunica graça. E o Espírito Santo vai habilitar a pessoa a entender que não é mérito dele, que não existe ação dele,
que é obra de Cristo, nos concedida pela graça do Senhor. O apóstolo Paulo assim disse em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, a salvação é única e exclusivamente, somente pela graça, não é pelas obras. Ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. Uma passagem fundamental para entendermos isso é o Evangelho segundo João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, cujo corpo já estava em decomposição. Espiritualmente, nos encontramos na mesma situação. E somente pelo grande milagre que o Espírito Santo realiza, a grande obra, o grande milagre sobrenatural do Espírito Santo, é que o homem pode ser ressuscitado espiritualmente, o qual nasceu morto e nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter a salvação mediante as suas obras, porque espiritualmente ele está morto, ele depende da graça de Deus. Este homem que nasce morto, ele nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. O homem, ele não busca o que é justo, o que é correto. Ele busca meios que possam levá-lo ao céu por um outro caminho que não seja exclusivamente o caminho do Senhor Jesus Cristo. Na época, então, da reforma, a igreja ela estava envolvida num verdadeiro comércio de salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. É o que nós conhecemos muito bem como as indulgências que haviam sido oferecidas, cujo objetivo principal era a construção da igreja de São Pedro. Então, os reformadores, partindo de Lutero, que chamou, através dessas 95 teses, chamou o povo para discutir, para questionar o que era certo ou errado. Os reformadores não encontraram nenhum princípio bíblico de comprar o perdão dos pecados. Definitivamente, o homem não pode cooperar. É graça, absolutamente graça do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo nos ensina isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso quarto sola fide, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a obra da justificação, ela traz tranquilidade e paz para o justificado, porque ele é ensinado pela Escritura a respeito da obra expiatória e substitutiva de Cristo. Nós sabemos que merecemos condenação, nós sabemos que nós não tínhamos como sanar a dívida, mas o Evangelho nos mostra que Cristo sanou a dívida, que Cristo aplacou a ira de Deus contra nós e que o sacrifício de Cristo foi perfeito e aceito pelo Pai, e isso então nos proporciona paz, porque Cristo foi punido em nosso lugar, e Ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Portanto, temos fé, confiamos na pessoa e na obra de Cristo, na suficiência da sua pessoa, como nosso substituto, e na suficiência da sua obra. E, portanto, ele está glorificado à destra do Pai, e nele, e por meio dele, nós seremos glorificados também. Ao afirmar, então, somente a fé,
nós estamos reafirmando, deixa eu só tomar uma aguinha. Hoje nós estamos bem improvisados aqui, tá? Então, nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Então, nós reformados reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Graça e fé são obras realizadas em nós que nos convence da suficiência da obra de Cristo. Só existe graça porque Cristo pagou o preço por nós. Só existe fé porque Cristo nos habilita a crer neste preço pago. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Justificação significa que o Supremo Juiz declara pecadores que creem na obra de Cristo como justificados. Mas negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser conhecida como igreja legítima. Então, a justificação não tem base alguma no mérito da pessoa. Não pode ser encontrada nenhuma pessoa que seja meritória da justificação. Não é uma infusão na justiça de Cristo, mas é uma declaração, onde nós somos declarados justificados diante do Senhor. E não pode ser por nenhuma igreja. Não é o poder da igreja que salva, como é afirmado na ICAR, mas é o poder de Cristo, que então forma a igreja de cada um dos regenerados. Relembrando Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Somente a fé nos capacita a crer somente na Escritura, somente em Cristo e somente pela graça. A fé é este dom que nos capacita a crer no plano de salvação revelado na Escritura, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Nós não temos nem capacidade para crer no que é certo. Temos que ser capacitados pela fé para que possamos crer na verdade sublime e perfeita do Evangelho. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a justificação é unicamente pela fé em Cristo. E preste atenção, porque até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem. Ela é dom de Deus. É Ele quem nos habilita para que possamos crer como Abraão, que creu naquilo que Deus havia prometido a ele, que creu e obedeceu quando este mesmo Deus, que lhe havia prometido um filho e lhe dado um filho, pede esse filho como sacrifício. Foi Deus que habilitou e capacitou Abraão. Não foi uma fé produzida por Abraão. Ela operou através de Abraão, em Abraão e através de Abraão. Portanto, o homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo da Escritura. O homem não regenerado, ele pode falar em Cristo, falar coisas de Cristo, mas ele é incapaz de confessar o Cristo revelado na Escritura. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do
evangelho. E este homem, então, ele tem sua vida transformada pelo Espírito Santo para viver crendo que Deus o justificou, para viver tendo certeza de que em Cristo, por meio de Cristo, ele é salvo. Ele não é uma pessoa perfeita, ele é salvo por causa da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo e passa a viver pela fé no Senhor. Mas é importante reafirmarmos que os reformadores nunca admitiram uma fé inoperante. A fé bíblica, a fé salvadora, capacita o regenerado, capacita o crente, o justificado, a uma vida de obediência e santidade na presença do Senhor. Para os reformadores, a fé, ela se manifesta por convicção e por obras. Por isso que Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16, ele fala claramente que a fé sem obras é morta. Não existe fé que não produza obediência. Não existe fé que não produza na vida do crente uma vida santificada, uma vida de serviço, uma vida de paz, de convicção, de alegria no Senhor. A verdadeira fé, ela move o justificado para crer, para servir ao Senhor, obedecendo a sua palavra. E, por fim, o quinto sola, o soli deu glória. Somente a Deus deve ser dada toda a glória. Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Por soli deu glória, nós reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória dele e devemos glorificá-lo para sempre. Não há em nós absolutamente nada para nos gloriarmos. Tudo vem de Deus e deve ser tributado para a glória dele. Então devemos viver nossa vida inteira, nossa vida toda, perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Tudo o que envolve a nossa vida deve expressar glória ao nome de Deus. Quer um ajuntamento de culto solene, quer as suas atividades devocionais diárias, quer o seu trabalho profissional, independente da empresa que você trabalha. Se uma empresa não possibilita você glorificar a Deus, ela não serve para que você ofereça, venda as horas de trabalho para essa empresa. Tudo na nossa vida deve glorificar a Deus, precisamos ter consciência disso. Se reafirmamos essa bênção de tudo para a glória de Deus, nós negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Então veja bem, se tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, nós não podemos nos apropriar do culto para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Ao procurarmos glorificar a Deus, ao termos este desejo e trabalharmos para isso, nós nos satisfaremos em Cristo, teremos alegria nele. O culto será aprazível a nós, porque o nosso objetivo é glorificar o Senhor nosso Deus. Então, negamos isso. A glória somente a Deus. Ela é o resultado natural desses 4 pontos anteriores. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente
a fé. Ao juntarmos estas quatro, ao unirmos essas quatro afirmações, só nos resta uma coisa: glorificarmos ao Senhor nosso Deus. A glorificação a Deus é o objetivo máximo, principal da vida do ser humano. Ninguém pode ocupar o lugar que é único e exclusivo de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, e toda adoração nos céus e na terra pertence somente a Ele. Relembrando a exortação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, o foco de cada cristão é ter uma vida que em tudo o objetivo seja glorificar o Senhor nosso Deus. Quer nos exercícios espirituais, nos nossos ajuntamentos de culto, na nossa vida profissional, no entretenimento, tudo que nós vamos fazer precisa glorificar o Senhor nosso Deus. 5 pilares fundamentais que caracterizam a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi no Antigo Testamento, como foi a igreja apostólica, como foi a igreja pós-apostólica, como retornou a ser a igreja na época da Reforma e precisa ser nos nossos dias também. Domingo, dia 31, nós então completaremos 504 anos da Reforma Protestante. Mas, irmãos, quando nós relembramos estes 5 pontos, estes 5 pilares, nós, ao estudarmos e avaliarmos, analisarmos muitas igrejas que têm uma bandeira reformada, nós estamos presenciando que muitas igrejas locais estão cada vez mais distantes destes princípios que são bíblicos, únicos, e somente eles caracterizam a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele jamais aceitará a inclusão de absolutamente nada, como também ele não aceita excluirmos, subtrairmos qualquer parte destes princípios que são fundamentais. Eles não são dos reformadores, eles são bíblicos, sempre estiveram ali e sempre estarão até que Cristo volte. Reveja, relembre, estude, seja realmente bíblico em todo o seu viver. A fé bíblica é alicerçada única e exclusivamente no princípio bíblico. Sem esses princípios bíblicos, a fé não pode ser reconhecida como uma fé bíblica. Conclamo a igreja a orar por nós que lideramos, a orar por todos os liderados, para que a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, seja mantermos uma igreja bíblica. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que as palavras sagradas da Escritura possam sim ser impregnadas pelo Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, capacitando-nos a um viver somente pela fé em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te glorificamos pela vida de homens que foram usados pelo Senhor em tempos tão difíceis. Nós te glorificamos porque o Senhor tem preservado, ó Deus, estes princípios, pois eles são bíblicos, e tem firmado e alicerçado a tua igreja neste patamar bíblico, nesses pilares bíblicos. Livra-nos, ó Deus, do erro que sonda, que ronda a igreja, do erro que está, ó Deus, em diluir princípios elementares e fundamentais e assim mercadejando o Evangelho. Tenha misericórdia de nós, Igreja Presbiteriana Jardim Sul, Igreja Presbiteriana do Brasil, para que sejamos, pelo Teu Espírito Santo, confrontados, exortados e sejamos preservados na verdadeira fé bíblica, a fé salvadora.
Louvamos o teu nome pela bênção concedida ao nosso irmão presbítero Clívio, da cirurgia bem-sucedida e da recuperação que ele se encontra. Também, ó Deus, porque tem atendido as nossas orações em favor da Dona Celeste. E rogamos por aqueles que ainda carecem. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. No nome de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo às 9 horas, com a graça do Senhor. Amém.